Eu sou o pastor Honório Antônio da Silva. Fui pastor dessa igreja durante alguns anos. Com muita alegria participei da pregação do Evangelho nesse lugar. E para mim foi uma honra participar. E agora é uma outra honra poder participar com os irmãos dos seus 74 anos. Quero agradecer a Deus pelos 74 anos da igreja e parabenizar aos irmãos por esta igreja e pelo tempo que estão trabalhando, batalhando na causa do Senhor. Jesus está guiando a igreja porque Ele quer salvar os pecadores. Para salvar os pecadores é a vitória da igreja, é a vitória de Jesus. Se não houver salvação de pecadores, não há vitória para Jesus. Ele está junto com todos os irmãos, ama todos os irmãos e quer todos juntos participando com Ele da luta, da pregação do Evangelho, para alcançar pecadores e sentir a alegria de ver o reino de Deus crescendo nesse lugar. Eu agradeço a Deus a oportunidade que tenho. Agradeço aos irmãos por ter se lembrado de mim. Eu não me esqueço da igreja. E agradeço aos irmãos que participam da igreja e apelo para que continuem participando junto com Jesus. Porque Ele diz: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele disse a Pedro: me amas, Pedro? O Senhor sabe que eu te amo. Ele diz assim: pacifica as minhas ovelhas. Ele faz questão que os crentes participem com Ele na luta para ganhar a salvação, ganhar almas para o reino de Deus. Salvar pecadores é a grande vitória que Jesus quer, é a grande vitória que a igreja precisa realizar. Que Deus abençoe os irmãos e depois desses 74 anos continuem fazendo a obra de Deus para a glória do nome do nosso Pai Celestial. Amém. A amada Igreja Batista do Cachoeiro, eu quero desejar aos irmãos um feliz aniversário. Deus abençoe a cada um, Deus abençoe a família do pastor. E para mim foi um privilégio poder pastorear os irmãos por um pouco de tempo. Deus abençoe as festividades da igreja, mesmo nesta pandemia, né? Mesmo cada um na sua casa, mas que Deus abençoe a todos. Obrigado pelo privilégio de me conceder esse momento de poder participar com os irmãos. Deus abençoe a todos e estamos aqui orando para que Deus continue fortalecendo os irmãos nesse momento. Um abraço para todos, feliz aniversário. Queridos irmãos, eu louvo a Deus pela oportunidade de poder falar com os irmãos neste tempo, neste período especial de aniversário. Deus tem abençoado a Igreja Batista Cachoeiro, em Cardoso Moreira, nestes anos, e Deus vai continuar abençoando os irmãos até a volta de Cristo. Essa igreja é muito especial. Tenho um carinho muito especial por vocês, por cada irmão, por cada família, e a minha oração é que Deus continue abençoando-os. A minha oração é que a boa mão do Senhor permaneça sobre a vida de cada um dos irmãos, sobre a vida de cada família,
Deus tem um plano especial para a vida de cada um de vocês. O Senhor tem trabalhado na sociedade a partir de sua igreja. Neste tempo de pandemia que estamos vivendo, o templo está fechado, mas a igreja está aberta. Continua sendo pregado o evangelho do reino, continua sendo pregado o evangelho da salvação em Cristo Jesus, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo que crê. E a igreja é detentora desta mensagem. E eu peço a Deus, e a minha oração é que os irmãos continuem firmes e constantes, abundantes na obra do Senhor, sabendo que o trabalho feito para o Senhor nunca será vão. 1 Coríntios 15, 58. Que Deus estenda a sua boa mão e abençoe os irmãos. E esta igreja continue sendo luz em Cardoso Moreira. Que o bom testemunho dos irmãos alcance as pessoas desta sociedade. Que elas conheçam e reconheçam Jesus Cristo, Senhor e Salvador de todo que crê, a partir da proclamação do Evangelho na igreja ou no templo da igreja, mas especialmente a partir da pregação do Evangelho por sua vida, meu querido irmão, o seu testemunho de fé. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Louvo a Deus pela vida do pastor Gerry, a liderança que Deus tem dado a vocês neste tempo, por sua família, e que a boa mão do Senhor permaneça sobre o pastor Gerry, também sobre a sua casa, e em tudo ele seja abençoado pelo Senhor, e o Senhor Deus continue trazendo graça, paz, alegria a toda esta querida igreja. Que os irmãos continuem trabalhando para que o nome do Senhor seja glorificado. A obra física que os irmãos estão realizando aí seja uma obra que glorifique o nome de Deus, e que a obra espiritual prevaleça sobre ela, seja ainda mais forte, seja ainda mais maravilhosamente apresentada, de maneira que o nome do Senhor seja engrandecido. A igreja serve à sociedade. A igreja existe para servir. Servir como o Senhor Jesus nos serviu. Servir como aquele que deixou o seu trono no céu, veio a este mundo, humilhou-se, achou-se na forma de servo, e achado na forma de servo, ele foi humilhado até a morte, e morte de cruz, para a redenção e a instituição da sua igreja. Então, nós somos o povo de Deus, a geração eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Isto é maravilhoso. Então, não estejamos tão somente alegres porque Deus nos considera assim, mas que façamos jus a esse nome. Que continuemos exaltando e glorificando o nome daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus os abençoe e continuem progredindo na obra do Senhor para a glória do nome dele mesmo. Amém? Forte abraço. Olá, queridos. Olá. A paz do Mestre a todos vocês. Espero encontrá-los bem junto com os seus. Estamos aqui para agradecer e celebrar ao Senhor pelo 74º aniversário desta amada igreja, a Igreja Batista Cachoeiro de Cardoso Moreira. Nós estamos felizes e celebrando a Deus por uma igreja que tem uma bela história como esta, e também por Deus ter nos dado o privilégio de fazer parte desta história e também ter essa igreja em nossa história. Bem, eu então que o diga, afinal cresci aí, a minha educação cristã foi toda na Igreja Batista Cachoeiro, conheci e passei por muitos professores, e que coisa maravilhosa e que bênção foi para a minha vida. Também tive o privilégio de ser batizado nesta igreja, cursar o seminário nesta igreja,
pastorear os irmãos no ministério auxiliar, bem como também ver a minha esposa sendo batizada aí, e foi um privilégio muitíssimo grande ter passado nesta igreja e fazer parte desta história linda e maravilhosa, assim como muitos outros. E numa data tão expressiva e boa como essa, nós queremos sim celebrar o Senhor e trazer as nossas mais sinceras felicitações e congratulações aos amados irmãos por este dia. E também, obviamente, aos nossos colegas pastores que dessa igreja têm sido liderança firme, em especial o pastor Gerry Adriane Soares Gandra. E aqui não deixo apenas o meu abraço como pastor que passou por aí, mas também em nome da Ordem dos Pastores Batista Norte Fluminense, ao qual Deus tem nos dado o privilégio de estar presidindo nesse tempo. Que fique aqui então nossas congratulações também em nome da nossa Ordem dos Pastores Batistas. Que Deus abençoe os amados. Eu quero deixar um texto da Palavra de Deus para os amados, 1 Coríntios capítulo 15, verso 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Que muitos outros anos possam vir e que essa igreja siga vibrante e sempre caminhando rumo à vontade do Senhor, aguardando firme o retorno do nosso Cristo. Vamos celebrar ao Senhor então, agradecendo em forma de canção. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Amém, queridos. Que Deus abençoe a todos vocês e muito obrigado pelo carinho de sempre. A paz do Mestre a todos os amados e queridos irmãos. Parabéns, Igreja Batista Cachoeiro. Que alegria, irmãos, poder estar comemorando 74 anos de existência desta amada igreja, essa agência do Senhor aqui na terra, proclamando o Evangelho Santo do Senhor, esperando ansiosamente a vinda do Senhor Jesus. Como é bom poder comemorarmos juntos tamanha alegria. E eu me lembrei do hino do cantor cristão 454, e eu gostaria aqui de recitar Vitória nas Lutas. Temos por lutas passado, umas terríveis cruéis, mas o Senhor tem livrado dela seus servos fiéis. Força e poder nos tem dado, Ele nos tem sustentado, dando-nos sua mão, vida de paz, perdão e salvação. Sim, Deus é por nós. Quem nos vencerá? Dar-nos-á poder real, Deus nos guardará. Defender-nos-á, livrará do mal. Vamos, irmãos, cantar ao nosso Senhor, louvar e exaltar. Irmãos, quando eu escuto este hino e me lembro da Igreja Batista do Cachoeiro, meu coração se enche de alegria por 74 anos. Lutas, adversidades, provações, mas em todos esses momentos o
o Senhor tem estado com a sua igreja, porque a igreja é do Senhor Jesus. A igreja não é do pastor Jerry, a igreja não é do pastor Douglas, a igreja não é do pastor Marcos, a igreja é do Senhor Jesus Cristo. E é por isso que glorificamos ao Senhor. Agora você pode me perguntar o seguinte: mas Douglas, tem algum propósito nisto? Eu me lembro de Efésios, capítulo 3, do versículo 10 em diante, que diz o seguinte: a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o eterno plano que Ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor. A graça de Deus, ela só pode ser espalhada no mundo quando a igreja de Cristo Jesus anuncia este tamanho e tão grande amor por mim e por você e por todos nós. É por isso que em 74 anos de vida a Igreja Batista de Cachoeiro se mantém de pé. É por isso que em 74 anos não só a Igreja Batista, mas a Igreja do Senhor Jesus que há de morar no céu se mantém de pé, porque nós temos anunciado a multiforme graça de Deus, a tão grande sabedoria da parte de Deus em salvar uma humanidade perdida, dando seu único filho para morrer na cruz por nós. Ah, irmãos, que motivo de alegria, como nós, mesmo no momento em que passamos, em meio às dificuldades, como o hino 454 diz, é um momento de alegria, podemos glorificar e exaltar a Deus. Eu parabenizo a amada igreja, parabenizo o amado pastor Jerry, parabenizo o amado pastor Marcos, por estarem juntos, cooperando, caminhando, incentivando o povo de Deus que vai morar no céu, mas começando aqui na terra. O meu muito agradecimento em meu nome, em nome da Ediana, em nome do João Carlos e do Pedro Lucas, a minha gratidão ao Senhor pelos 74 anos desta amada igreja. Que Deus vos abençoe. Bom dia, queridos e amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém. Hoje, dia 14 de julho de 2020, a Igreja Batista Cachoeiro, em Carlos Moreira, está em festa para agradecer ao Senhor por mais um ano da sua existência aqui na terra. São 74 anos para a glória de Deus, então é motivo de muita alegria para nós que fazemos parte desta história, né? Para mim é muito orgulho que desde a infância estou participando dessa história, com uma breve interrupção, no momento que fui morar em Campos, depois quando eu voltei fui um tempo no Novo Mundo, e em 2013 até os dias de hoje estou na Igreja Batista Cachoeiro há 4 anos como pastor auxiliar, desde o dia 12 de julho de 2016, ou seja, são 4 anos também com os amados completados no último dia 12, né, anteontem, e só tenho a agradecer ao Senhor por este tempo que estou fazendo parte dessa grandiosa história dessa agência do reino aqui na terra, né? A Igreja Batista Cachoeiro foi muito importante na minha vida, na minha instrução, na minha educação religiosa, desde o hall de bebês. Eu tenho várias fotos, vários momentos, né, no hall de bebês. Eu tenho aquela fotinha com o bonezinho azul, né, com o capelete, né, de formatura, da saída do hall de bebês. Eu tenho fotos nos momentos das EBFs. São vários momentos que são guardados na minha memória, que foram muito importantes para mim e para toda a minha família, né? Está marcado na história da família Gandra, a história da Igreja Batista Cachoeiro em Cardoso Moreira. Então é motivo de muita gratidão ao Senhor de estar podendo completar juntamente a igreja mais um ano
né? Mais um ano fazendo parte da história dela. E a palavra do Senhor nos diz em Salmos 116, Salmo 116, no verso 2, Salmo 116, verso 12. Ela diz assim: como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Como posso eu retribuir ao Senhor para a sua bondade para comigo? O que darei eu ao Senhor? O que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me dado? O que darei eu? É um salmo sempre muito bem-vindo, esse Salmo 116, especialmente esse verso 12, né? Porque faz essa pergunta, nós devemos fazer essa pergunta a nós mesmos. Neste dia de festa, nesse dia de comemoração por mais um ano de existência da nossa igreja, o que nós, cristãos, filhos do Senhor, podemos dar ao Senhor por todos os benefícios que Ele nos tem feito? O que nós podemos dar ao Senhor por todos esses benefícios? Em primeiro lugar, a gente tem que reconhecer e agradecer ao Senhor, né, por todos esses benefícios que Ele tem nos dado, por tudo que tem nos dado. Devemos refletir e agradecer por aquilo que temos recebido do Senhor. É o primeiro passo para um coração grato ao Senhor. Então, nesse dia de aniversário da nossa querida e amada igreja, vamos agradecer ao Senhor, vamos agradecer a Deus pelos benefícios que temos recebido. Vamos agradecer porque Jesus mudou a história de nossas vidas, mudou a história da nossa igreja. Jesus é como um divisor de água nas nossas vidas. E nós somos o resultado desse divisor de águas. Nós cristãos somos o resultado desse divisor de águas. O que de mais extraordinário aconteceu nesses 74 anos de existência da Igreja Batista Cachoeiro em Cardoso Moreira? Com certeza foi a transformação de vidas em nossa cidade, em nossa região, por intermédio, né, da nossa querida igreja. O Senhor é que transforma, Jesus é que transforma, mas Ele usa os seus meios para fazer essa transformação nas vidas. E a Igreja Batista do Cachoeiro é um agente desse reino de transformação da realidade, de transformação de vida, né, das pessoas aos quais estão à sua volta, né? O maior benefício que podemos destacar nesses 74 anos é isso, é a transformação das vidas, né? E é muita alegria que nós podemos completar mais um ano transformando vidas. Meu grande abraço à amada igreja, abraço virtual, né? Ainda não podemos nos encontrar, mas em breve estaremos juntos novamente congregando. Em breve estaremos novamente adorando ao Senhor no ajuntamento da nossa igreja. Fique com Deus, um forte abraço e até a próxima, amados irmãos. Amada Igreja Batista do bairro Cachoeiro, nessa época feliz, festiva, em que a igreja mais uma vez comemora e tem o que comemorar, nós temos o prazer de participar também deste momento, de termos feito parte de um pequeno período da história, pequeno, mas nem por isso menos importante. E nesse momento quero, juntamente com minha família e a segunda Igreja Batista em Vila Nova, a qual tenho pastoreado, dar-lhes os parabéns e deixar esse texto da Palavra do Senhor no Salmo 84, que diz:
Como é amável o lugar da tua morada, ó Senhor dos exércitos. Minha alma se consome de ansiedade pelos atos do Senhor. Meu coração e minha carne vibram de alegria pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou morada e a andorinha um ninho para si, para abrigar seus filhotes, um lugar próximo ao teu altar, ó Eterno dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Felizes os que habitam em tua casa, louvando-te sem cessar. Felizes os que em ti encontram sua força. E todos aqueles que são peregrinos de coração, ao atravessarem o vale de lágrimas de Baca, convertem-no num lugar de fontes, como a boa chuva de outono, que ainda o cobre de bênçãos, caminhando com vigor, sempre crescente. Apresentam-se perante Deus em Sião. Senhor, eterno Deus dos exércitos, escuta minha oração, presta ouvido a Deus de Jacó. Ó Deus que és o nosso soberano, trata com misericórdia o teu ungido, pois um dia em teus átrios vale mais que 1000 em qualquer outro lugar. Estar recostado à porta da casa do meu Deus é melhor do que morar nas tendas mais ricas dos ímpios. Porquanto Deus, o Eterno, é sol e escudo. O Senhor concede graça e glória. Ele nenhum bem recusa aos que vivem com integridade. Ó Senhor Todo-Poderoso, feliz é o ser humano que em ti confia plenamente. Que o Senhor, pois, nos abençoe rica e abundantemente e que nos faça em breves dias voltar aos átrios do Senhor, à casa do Senhor. Enquanto este dia ainda não chega, estamos aqui felizes e satisfeitos por todas as bênçãos que o Senhor até aqui nos concedeu e que aqui tem nos concedido, e que nos faça viver esse momento de aprendizado para crescimento, para voltarmos ainda melhores e sermos uma igreja ainda mais atuante pelas próximas décadas, pelo próximo tempo que Deus ainda nos permitir nesta terra, até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Parabéns, Igreja Batista em Cachoeiro, e Deus abençoe por tudo e muito obrigado. Sempre seremos gratos a Deus pela existência dessa igreja e por termos vivido um tempo junto com vocês, aprendendo e ensinando coisas concernentes ao reino do Senhor. Deus abençoe a todos, meus parabéns e fiquem na paz de Cristo. Amém. Olá, meus queridos irmãos da querida Igreja Batista de Cachoeiro de Cardoso Moreira, a igreja da minha história. A primeira igreja onde eu pude receber os ensinos da fé cristã que foram iniciados dentro da minha casa com os meus pais. A igreja que marcou a minha vida e que até hoje me traz grandes recordações e recordações agradabilíssimas. Em 1969, com 9 anos de idade, eu pude ser batizado aí pelo pastor Abel Ribeiro de Souza, um homem de Deus, um homem piedoso, que com a sua característica, naquele tempo, impactou as nossas vidas. Eu não posso me esquecer das classes infantis na escola bíblica dominical. Diversas professoras que nos abençoaram de maneira especial. Não posso deixar de me lembrar do tempo de adolescência e juventude. Alguns tempos muito difíceis, de lutas, de aflições, em que a igreja, na comunhão, nas reuniões, nos encontros, eram um oásis para nós e eram um ponto de encontro nosso. Que coisa maravilhosa! Eu não posso me esquecer dos pastores com os quais eu pude aprender e receber impressões no caráter de diversas maneiras. Pastor Henrique de Queiroz Vieira, que maravilha, que homem maravilhoso, homem de Deus, com a sua capacidade intelectiva, com a sua imponência
com a sua capacidade de se comunicar. Deus me deu esse privilégio. Pastor Abel Ribeiro de Souza, já falei, o pastor que me batizou, pastor Honório Antônio da Silva, com a sua também capacidade lógica de raciocínio, um homem com o qual tenho amizade até hoje. Pastor Jaci Paulo de Almeida Rangel, aquele que era mais chegado por ser também da nossa região, quase que familiar. E como é bom me lembrar daqueles duetos que com a sua esposa Creus ele fazia. E o que dizer do pastor Evaristo Lacerda? Homem que imprimiu em mim um caráter de amor, apego à palavra de Deus, ao ensino expositivo, ao estudo da Bíblia. Que maravilha! E o pastor Josué Garcia Cerqueira, um homem que foi usado pelo Senhor para me conduzir ao seminário, me dar a oportunidade de crescer, promoveu a consagração autorizado pela igreja e a gente pôde também começar um ministério aí na Igreja Batista em Cachoeiro de Cardoso Moreira. São tantas experiências, são tantos momentos preciosos, os cultos nos lares, não é? Com o caminhão íamos para a região do Bananal, pregando naquelas casas, e a gente desenvolvendo a fé do nosso jeito, aprendendo, não é? E ouvindo pessoas. Gente, quantos irmãos, quantas famílias, grande parte já está com o Senhor, mas que trazem recordações maravilhosas. Eu escrevi um poema e a primeira quadrinha é uma paródia do poema famoso de Casimiro de Abreu, que retrata um pouco dessa história. Que saudades que tenho dos tempos de brincadeira, da minha infância querida, vivida em Cardoso Moreira. Então, eu sou muito grato a Deus por vocês fazerem parte da minha história. Desde 1989, fui consagrado pastor aí, no dia 25 de fevereiro de 1989, e logo depois, 6 meses depois, menos um pouco, vim para Cabo Frio e estou até hoje aqui. Meus irmãos, eu quero desejar que vocês sejam muito abençoados, que neste tempo, na direção do pastor Gerry Adriane, os irmãos Gerry Adriane Gandra, os irmãos sejam tremendamente abençoados por Senhor e continue essa história tão rica e tão abençoadora, uma história de legados que não podem ser mensurados pela realidade humana. Não desistam, prossigam. E eu quero registrar 2 textos bíblicos para vocês. 1 Coríntios 15, 58. Meus irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes no Senhor, sabendo que o seu trabalho não é vão no Senhor. E Números 6, 24 e 26. O Senhor abençoe vocês. O Senhor guarde vocês. O Senhor sobre vocês derrame misericórdia e tenha sempre a graça sobre vocês. O Senhor sobre vocês levante sempre o seu rosto e a vocês sempre dê a paz. Amém e amém. Feliz aniversário e até uma oportunidade para estarmos juntos. Deus abençoe vocês. Olá, meus queridos irmãos e irmãs da Igreja Batista de Cachoeiro de Cardoso Moreira. Pastor Gerry me fez esse convite, privilégio tremendo de falar com vocês através desse vídeo. Quero compartilhar nesse período que vocês comemoram 74 anos de vida, dizer que essa igreja marcou a minha vida profundamente. Iniciei aí os primeiros passos como criança, participei da embaixada, naquela época chamada Pastor Henrique de Queiroz Vieira. Depois saí de Cardoso, vim fazer o seminário de Niterói, me formei, constituí família aqui, mas isso é uma história muito grande e eu quero aproveitar para saudar vocês, dizer que essa igreja é muito especial na nossa vida. Quero cumprimentar vocês, trazer uma saudação de estímulo e de fortalecimento a vocês e dizer que os irmãos devem continuar com toda a garra,
testemunhando do amor de Cristo, porque a história dessa igreja não se limita ao pastor Alair, mas a todos aqueles que essa igreja já alcançou. Parabéns pelos 74 anos, que Deus abençoe rica e abundantemente a vida desta igreja e que esta igreja, num tempo tão difícil como estamos vivendo, não desanime diante dos grandes desafios que temos. Deixo o texto de Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2 para a igreja. O texto diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre. Portanto, meus amados irmãos, rogo pelas compaixões de Deus que vos apresenteis como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos amoldeis à forma deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quero dizer o seguinte: num tempo difícil como este de pandemia, Deus tem nos mostrado, eu tenho dito isso à minha igreja, que precisamos reinventar como igreja. E eu digo, não reinventar nada do que vá contra os nossos conceitos de Deus, nosso conceito da pessoa de Jesus, não. A nossa maneira da pregação do Evangelho, a nossa maneira de abordar as pessoas. E esse texto diz que precisamos ser transformados pela renovação da vossa mente. Precisamos aprender com esse tempo. E aí eu quero dizer, porque eu conheço algumas das dificuldades dos irmãos aí, porque eu fui criado aí até aos 19 anos, mas dizer o seguinte: nesse tempo de internet, a Igreja Batista de Cachoeiro pode ser relevante aí mesmo onde está, porque a internet permite isso. Então que Deus abençoe vocês, que vocês vivam com toda a alegria, com toda a gratidão a Deus, os 74 anos de vida. E eu aproveito para citar o salmista: este é o dia que o Senhor fez, alegremo-nos e regozijemos nele. Que seja um dia de grande alegria para os irmãos, para esta operosa igreja, e que Deus continue dando a direção para a vida desta igreja. Fique na paz do Senhor. Parabéns aos irmãos da Igreja Batista de Cachoeiro de Cardoso Moreira. Estou gravando esse vídeo para falar da minha gratidão pela existência desta igreja, que ocupa um lugar muito especial na minha vida. Eu cheguei aí, como os irmãos, alguns se lembram ainda, não é? Não falava, não conversava, não interagia com ninguém. A igreja me recebeu com amor, com carinho, eu tocava guitarra, não é? É o que eu fazia na igreja aí. Foi aí, nessa igreja, onde eu preguei pela primeira vez na minha vida, algo que eu jamais imaginei que poderia acontecer. Mas foi através dessa igreja aí, na figura do meu amigo pastor Zifirino, que me levou para aí, né? Fui recebido pelo pastor Evaristo Lacerda, muito querido, muito abençoado, que abriu as portas para mim, para que eu pudesse atuar aí na igreja. Eu era recebido na casa dos irmãos, da irmã Neuza, do Jodeilton, do Joselmo, e os irmãos me recebiam de forma carinhosa. Na casa da irmã Sueli, Rogerinho, meu irmão Rogério, e o Rogenildo, meus amigos, né? O irmão Rodolfo. Então, são muitos nomes e muitos irmãos queridos que eu não me lembro e eu não quero ser injusto, mas eu fui muito bem recebido e acolhido por essa igreja. Fui pastoreado aí pelo pastor Evaristo Lacerda e pelo pastor Josué. E foi no convívio com os irmãos que Deus me chamou para o ministério. Foi no convívio com os irmãos aí. Enquanto eu estudei no seminário de campus, eu estava aí junto dos irmãos. Fui até o final do curso, até que fui ordenado ao ministério lá em Minas Gerais. Sou muito grato aos irmãos, muito grato a Deus. E eu estou aqui para dizer parabéns, irmãos. Deus os abençoe, porque os irmãos têm nos abençoado e eu sou uma dessas muitas pessoas, onde Deus inclusive chamou para o ministério no convívio com esta igreja aí.
Deixo para os irmãos Efésios 1,16, um verso da palavra do Senhor, que traduz o que eu sinto no meu coração. Não deixe de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Não posso deixar de orar por essa igreja e não posso esquecer do valor, da importância dessa igreja na minha vida, na minha família e no meu ministério. Muito obrigado, Deus os abençoe poderosamente. Parabéns, pastor Jair Adriane, agora como pastor efetivo da nossa igreja aí. E muito em breve, depois que tudo isso passar, eu quero estar com os irmãos mais uma vez ou muitas outras vezes, enquanto Deus assim me permitir. Parabéns, Deus abençoe, irmãos. Um forte abraço, viu? Boa noite, queridos irmãos. Louvamos a Deus pela vida e pela salvação em Cristo Jesus. O convite é do salmista: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Com certeza foi um dia de muita alegria para nós relembrarmos, não é isso? Irmãos, amigos, pastores que passaram por aqui, que ministraram aqui, e servos de Deus que foram consagrados, não é isso? E que tiveram suas vidas iniciadas aqui em nossa igreja. Então, de forma que esses 74 anos é um motivo de muita alegria para todos nós, porque nos conduziu a uma história maravilhosa, onde vemos homens e mulheres que têm ministrado a palavra de Deus em várias localidades. Por isso, queremos agradecer a Deus a sua vida, a vida de cada um de vocês. Que Deus te abençoe. Parabéns, querida igreja, que Deus nos dê muitos anos de vida para proclamar o Evangelho da graça de Cristo.